Olá, hoje a gente vai mergulhar em um desafio que, olha, todo mundo que lida com ciência já enfrentou. Como é que se transforma um texto acadêmico super denso em algo que seja claro, persuasivo e que realmente cause impacto? Pois é, todos nós já quebramos a cabeça tentando decifrar um artigo que mais parecia um código. Vamos descobrir juntos como fugir dessa armadilha. Ok, vamos começar com um exemplo prático. Dá uma olhada nessa frase. E nem precisa se preocupar em saber o que é CSMI ou BSI. Não é esse o ponto. A questão é que quando a gente lê algo assim, o cérebro parece que dá um nó, né? É exatamente esse tipo de construção que torna a leitura científica muitas vezes uma tarefa tão frustrante. E aí vem a grande pergunta que guia a nossa análise de hoje. Por que isso acontece com tanta frequência? E, o que é mais importante, como a gente pode consertar isso na nossa própria escrita? A boa notícia é que existem alguns princípios bem claros que podem ser seguidos para resolver esse problema. Para isso, nós vamos focar em 4 áreas-chave. Primeiro, a gente vai falar sobre mentalidade, sobre entender que escrever é persuadir. Depois, vamos ver o poder da concisão, a ideia de que menos é mais. Em seguida, vamos entender como a estrutura da frase leva à clareza. E, por fim, como dominar a voz profissional usando cautela e formalidade. Bom, o primeiro ponto, e talvez o mais importante de todos, é uma mudança de chave na cabeça. O objetivo da escrita científica não é só apresentar fatos soltos. O objetivo é convencer. Pensa assim, é preciso vender o seu trabalho. Desde a introdução, que precisa contar uma história, uma narrativa que prenda a atenção sobre o problema que está sendo resolvido, até a conclusão, que tem que deixar bem claro por que aquelas descobertas são importantes. Cada pedacinho do artigo precisa trabalhar junto para fortalecer o seu argumento. E olha só esse exemplo histórico, é perfeito. A história da descoberta do DNA. Existiram 2 artigos fundamentais. Um, de 1944, de Avery e seus colegas, que era super denso, técnico, cheio de voz passiva. O outro, de 1953, de Watson e Crick, era o oposto, conciso, com uma linguagem simples e eles usaram nós, o que passou uma baita confiança. O resultado? O segundo artigo entrou para a história, ganhou um Nobel, enquanto o primeiro foi praticamente esquecido por muito tempo. Isso mostra o poder que a escolha das palavras tem no impacto de uma pesquisa. Beleza, agora vamos para a parte mais prática, para a mecânica da coisa. A concisão é sem dúvida a melhor amiga de uma boa escrita. Cada palavra que não é necessária ali acaba enfraquecendo a mensagem principal. Vejam este exemplo real. A versão original tem 64 palavras. A versão editada, com 49, diz exatamente a mesma coisa, só que de um jeito muito mais direto, muito mais forte. Cortar o excesso, a gordura do texto, deixa a escrita mais musculosa, mais poderosa. É um exercício que tem que ser feito sempre. E aqui vai um pequeno kit de ferramentas para ajudar nisso. É muito comum encontrar textos acadêmicos cheios dessas frases longas e desnecessárias. Pensa bem. Por que escrever devido ao fato de que, se a gente pode simplesmente dizer por quê? Trocar essas expressões por uma única palavra é uma das formas mais rápidas e eficientes de melhorar um texto. E muito cuidado com essas palavrinhas que a gente chama de palavras de preenchimento. Advérbios como muito, realmente, eles quase nunca adicionam informação de verdade. Pelo contrário, muitas vezes eles enfraquecem o que está sendo dito porque soam vagos, subjetivos. Por exemplo, alguém poderia escrever que um achado foi muito importante. Mas dizer que é um achado crucial é infinitamente mais formal, mais forte, mais impactante. Uma palavra forte sempre vai ganhar de uma combinação de muito com um adjetivo fraco. A força está na palavra certa. Outro ponto essencial para a clareza, e uma das maiores armadilhas da escrita, é a distância que às vezes a gente coloca entre o sujeito e o verbo de uma frase. Olha só essa frase. O sujeito, a qualidade e a quantidade de proteína da farinha, está a 12 palavras de distância do verbo, são. O que acontece? Isso obriga a pessoa que está lendo a guardar um monte de informação na cabeça antes de chegar na ação principal. A solução? Reestruturar a frase, trazer o sujeito para perto do verbo. Na hora, a frase fica muito mais fácil de entender e de seguir. E para quem acha que isso é só um detalhe de estilo, um preciosismo, esta é uma citação real de um parecerista recomendando a rejeição de um artigo. A falta de clareza tem consequências bem sérias. Uma pesquisa merece ser julgada pelo mérito científico dela e não ser rejeitada por causa de uma escrita ruim. Para fechar, vamos falar de alguns aspectos um pouco mais sutis, mas que constroem a credibilidade de um texto, a cautela e a formalidade. Em inglês, eles usam o termo hedging,
Basicamente, é o uso de uma linguagem mais cuidadosa para evitar fazer afirmações absolutas, categóricas, que talvez não possam ser totalmente sustentadas. E isso não é sinal de fraqueza ou de timidez, muito pelo contrário, é um sinal de honestidade intelectual. Mostra que há um reconhecimento das limitações daquela pesquisa específica e de como o conhecimento está sempre evoluindo. E aqui tem um kit de ferramentas para isso. Palavras como sugere, indica ou verbos como pode, poderia permitem apresentar interpretações sem cravar uma conclusão como se fosse a única verdade. Essa abordagem protege o trabalho de críticas e, na verdade, fortalece a credibilidade. A formalidade é o outro pilar. A escrita científica tem que evitar uma linguagem muito coloquial, muito do dia a dia. Então, em vez de a gente olhou o problema, se escreve nós investigamos o problema. Não é só por ser chique. A linguagem formal é mais precisa e é a mais apropriada para esse contexto acadêmico. E essa citação do Charles Bukowski, nossa, ela resume perfeitamente a tensão que a gente está discutindo. Uma escrita científica realmente eficaz precisa encontrar um equilíbrio. É preciso ter confiança suficiente para persuadir, como Watson e Crick fizeram, mas também ter a cautela, a dúvida, para ser crível, usando o hedging. A chave é ser convincente, não apenas confiante. Então, no final das contas, o ponto crucial é este. Ao revisar um trabalho, a pergunta a ser feita é: esta escrita é realmente convincente? Ou ela é apenas confiante? Ela constrói um argumento cuidadoso, bem fundamentado, ou só joga um monte de afirmações ousadas no ar? A resposta para essa pergunta pode ser a diferença entre um artigo que é lido e citado e um que acaba esquecido na gaveta.